Olá, bebê. Seja muito bem-vindo ao nosso segundo encontro aqui, o nosso segundo encontro do nosso curso de psicopatologia. Meu nome é Otton Júnior, sou psicólogo clínico e let's bora, né? Então, nós estamos trabalhando aqui o psicopatologia e semiologia dos transtornos mentais do Paulo Dalgalarondo. Então, no encontro passado, nós fizemos uma apresentação e a gente trabalhou o capítulo 1, portanto, do livro. Então, vamos agora para o capítulo 2. Se tu ainda não é inscrito no canal, não te esqueça de se inscrever nesse canal. Se esse curso está sendo útil para você, espero que esteja sendo útil. Então já se inscreve aí no canal, tá bom? Já deixa o like aí, deixa o like. E o que mais? Ativa o sininho para receber, né, a notificação de que o vídeo já está no ar. Toda quinta-feira, lembrando, nós temos curso de psicopatologia. Bom, então, às quintas nós falamos sobre psicopatologia. Às segundas-feiras, atualmente aqui no canal, nós estamos falando sobre logoterapia e análise existencial. Então, nós temos essas duas frentes atualmente no canal. Às segundas falando sobre logoterapia e análise existencial. E às quintas-feiras nós estamos falando sobre psicopatologia. Eu vou compartilhar minha tela com você. Lembrando sempre que o modo que nós estamos trabalhando é a leitura comentada. Então, estou fazendo a leitura do livro do Paulo Dal Galarondo. Opa! E aí nós estamos nos atendo ao texto. Tem aqui a divisão. Então, nós vamos agora trazer a definição de psicopatologia e a ordenação dos seus fenômenos. Esse capítulo aqui eu acho muito bom. Um fenômeno é sempre biológico em suas raízes e social em sua extensão final. Mas nós não devemos esquecer também de que, entre esses dois, ele é mental. Né? Então, nós temos aqui uma definição do Piaget, que é meio mais ou menos, né? Que ele vai tentar trazer aqui uma articulação entre social, mental, biológico, e esta é uma querela, tá bom? Da psicologia. Assim como também da filosofia, mas é uma querela da psicologia e também da biologia, barra medicina, né? Que é isso, né? O que é mente? Nós temos, inclusive, dentro da psicologia, linhas que não acreditam, vamos dizer assim, na mente, né? Então, o que é mental? Existe esse negócio, né? Então, nós temos essa querela aí que você talvez já esteja careca de saber. Campbell, 1986, define a psicopatologia. Deixa eu ver só se está no meu mic aqui mesmo. Tá. Então, vamos lá. Campbell, 1986, define a psicopatologia como o ramo da ciência que trata a natureza essencial da doença ou transtorno mental, suas causas, as mudanças estruturais e funcionais associadas a ela e as suas formas de manifestação. Entretanto, nem todo estudo psicopatológico segue a rigor os ditames de uma ciência dura, ciência sensu stricto. Aqui vale ressaltar o quê? Que a gente está falando de ciência a partir de um conceito moderno, principalmente a partir ali de Bacon, né? Então, método científico verifica e tem uma hipótese, faz a verificação, chega a uma conclusão, chega a ser uma verdade científica, né? Então, nós estamos falando a partir deste método científico. A psicopatologia, em acepção mais ampla, pode ser definida como o conjunto de conhecimentos referentes ao adoecimento mental do ser humano. É um conhecimento que se esforça por ser sistemático,
elucidativo e desmistificante. Como conhecimento que visa ser científico, a psicopatologia não inclui critérios de valor nem aceita dogmas ou verdades a priori. Ao se estudar e praticar a psicopatologia, não se julga moralmente a que se estuda. Busca-se apenas observar, identificar e compreender os diversos elementos do transtorno mental. Além disso, em psicopatologia, deve-se rejeitar qualquer tipo de dogma, qualquer verdade pronta e intocável, seja ela religiosa, seja ela filosófica, psicológica ou biológica. O conhecimento que se busca está permanentemente sujeito a revisões, críticas e reformulações. Ou seja, a psicopatologia como ciência dos transtornos mentais requer um debate científico e público constante de todos os seus postulados, noções e verdades encontradas. Então, ele está fazendo aqui a introdução à própria temática da psicopatologia, né, e reforçar o entendimento de que a verdade, portanto, é uma verdade transitória. É uma verdade que ela sempre pode ser ali refutada, né, com novos conhecimentos. O campo da psicopatologia inclui uma verdade de fenômenos humanos especiais associados ao que se denominou historicamente de doença mental. São vivências, estados mentais e padrões comportamentais que apresentam, por um lado, uma especificidade psicológica. As vivências das pessoas com doenças mentais apresentam dimensão própria, genuína, não sendo apenas exageros do normal. E, por outro lado, conexões complexas com a psicologia do normal. O mundo da doença mental não é totalmente estranho ao mundo das experiências psicológicas normais, né? Então aqui a gente começa a ter uma complexidade, uma complexificação no que diz respeito à psicopatologia, né? A psicopatologia tem boa parte de suas razões na tradição médica, na obra dos grandes clínicos e alienistas do passado, sobretudo do século XVIII até o presente, que propiciou nos últimos 300 anos a observação prolongada e cuidadosa de uma considerável contingente de pessoas com transtornos mentais. Então aqui ele não descarta esse conhecimento para trás, passado, tá bom? Ele ressalta essa tradição, que é legal, e aí ele vai trabalhando esse aperfeiçoamento. Ó, um exemplo aqui, você pode assistir duas séries na Netflix, que são legais, acerca dessa construção ali, por exemplo, quando ele diz alienistas, né? O que é o alienista? Alienista era um médico que trabalhava com transtorno mental. No passado, ele era chamado de alienista. Na HBO, não. Na Netflix tem uma série chamada O Alienista. É uma série maravilhosa, mas que ela foi descontinuada, infelizmente. Eu não lembro se tem duas ou se foi somente uma temporada, mas é uma série muito boa de um alienista. Na época estavam se fazendo ali descobertas e tal, muito boa também. Nós temos uma outra indicação de série aqui que eu posso te dar, que é a Mind Hunter, que é basicamente ali vamos dizer assim, o início e o desenvolvimento da divisão, né, da divisão do FBI de investigação de serial killers. Então nós temos ali todo um estudo também de psicopatologia, muito bom, desenvolvimento da psicopatologia, muito bom. E tinha mais uma, The Sinner, também, que tem aí, eu acho que 3 ou 4 temporadas, que foca no processo psicopatológico, né? Então a gente tem crimes, nós sabemos quem cometeu os crimes,
E a gente tem o quê? O processo psicopatológico por trás do crime, que também é fenomenal, que também é excelente de você assistir com calma. Em outra vertente, a psicopatologia nutre-se de uma tradição humanística e universitária, filosofia, literatura, artes, psicologia, psicanálise, a qual sempre viu na alienação mental, no patos do sofrimento mental extremo, uma possibilidade excepcionalmente rica de reconhecimento das dimensões humanas que, sem o fenômeno doença mental, permaneceriam desconhecidas. Então, por isso que eu sempre falo, seja no Instagram, que é uma das minhas redes sociais mais ativas, na verdade, né? Mas eu sempre falo que é importante o psicólogo, o psicoterapeuta, ele ler literatura. É muito importante. Por quê? Porque o poeta, né, o literato, principalmente ali aqueles livros clássicos, eles conseguem retratar esse patos, né? Eles conseguem retratar a paixão ou emoção extrema e que muitas vezes caracterizam transtornos mentais, uma vivência de um fenômeno de um transtorno mental. Então, por isso que é muito importante você ler literatura, leia literatura, tá bom? Tenha esse recurso, tenha esse repertório dentro de si. Faça isso. Você será um terapeuta melhor. Agora mesmo, no final de semana, eu estava relendo O Grande Gatsby, né? Do Fitzgerald. E eu tava lendo lá, pô, um livro muito triste, cara. Triste demais, assim. Eu tava lendo como ele ficou apegado ao ideal, né? Como ele conduziu ali toda a vida, o Gatsby, né? Ele foi conduzindo toda a vida para poder tentar alcançar o seu ideal, para poder acalmar ali uma certa insegurança, conquistar o seu amor, e ele transforma aquela obsessão no sentido da sua vida. E aí ele toma um banho de água fria lá, que, poxa, triste, né? Bem triste. E ele se sacrifica por essa obsessão. Enfim. Mas tem lá um estereótipo, uma pessoa com uma certa obsessão, apegada a ideais, personagens ali com certas características de instabilidade, né? A complexidade ali do próprio relacionamento amoroso. Então, nós temos características, nós temos emoções ali que são descritas por escritores, né, principalmente os clássicos. No começo do ano também, inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal sobre o Hermann Hesse, Clube do Livro, né, sobre o Hermann Hesse, né, ali de formação da personalidade, dualidade, amadurecimento. Então, nós temos ali vários autores, enfim. Leia a literatura, por favor, faça isso a você. Faça esse favor a você. Isso vai te deixar na frente dos seus concorrentes. Apesar de se beneficiar das tradições neurológicas, psicológicas e filosóficas, a psicopatologia não se confunde com a neurologia das chamadas funções corticais superiores, não se resume, portanto, a uma ciência natural dos fenômenos relacionados às zonas associativas do cérebro lesado, nem com a hipotética psicologia das funções mentais desviadas. Isso daqui, meu preto, isso daqui é muito importante. E por que que é importante? Porque nós temos um movimento de neurociência reduzindo a psicopatologia, ou reduzindo o transtorno mental à própria neurologia. Como outro dia eu vi um imbecil falando o seguinte: a psicologia vai ser substituída pela neurologia.
esta pessoa é um imbecil. Simplesmente isto, né, de achar que a neurociência, não é nem neurologia, neurociência, vai substituir a psicologia. Então, esse tipo de fala é um tipo de fala materialista, portanto, reducionista. Então, você tem que ter muito cuidado com as pessoas que você ouve, principalmente dessa onda agora de neurociência. E principalmente você tem que ter cuidado com esse fetiche que a neurociência gera pelo conhecimento que ela está trazendo, a partir dessas explicações associativas de função cerebral, né, com conexões ali, com associações a comportamentos e a respostas de humor, reduzindo, né, a psicopatologia ou a própria psicologia a explicações unicamente materialistas. Então você tem que ter muito cuidado com isso, porque é uma explicação fisiológica, uma explicação única e exclusivamente materialista. Então, se você não for uma pessoa materialista nesse sentido, então você tem que ter cuidado com esse tipo de discurso, tá bom? Discurso. E aqui há um fetichismo cientificista gigantesco, há um gozo. A galera fica doida, ai meu Deus, deixa eu explicar aqui porque o córtex pré-frontal e parará e não... Peraí, meu... Ai, fico meio pistola com isso, né? Ó, há uma ciência natural. Então, a gente tem que ter esse cuidado. A psicopatologia não se confunde, nem se resume. Pô, bicho, às vezes eu acho que não sei, né? Às vezes eu acho que não sei. Mas eu fico meio pistola, por quê? Porque a gente tem aqui um autor, tá? Ele é consagrado, ele é um cara estudioso, a galera lê a merda desse livro e às vezes não entende o que o cara tá falando. Justamente porque pega discursos populistas de facção, lembra sempre disso, para poder engajar um determinado mercado, vender os seus próprios cursos. E aí, nego acolhe esse tipo de fala sem ter o mínimo de pensamento crítico, né? Assim, podemos defini-la como uma ciência autônoma, a psicopatologia, e não um prolongamento da neurologia, da neuropsicologia ou da psicologia, seja ela experimental, seja ela psicométrica ou social. A psicopatologia é ricamente nutrida por essas tradições, mas não se confunde com elas. Cal e Jaspers, que é um dos autores que eu vou trabalhar aqui, tá bom? A gente vai ler o Psicopatologia Geral do Karl Jaspers. Tô só querendo comprar o livro, que é extremamente raro, né? Quase ninguém quer vender, e quando quer vender, é tipo R$ 800 os dois livros, né? Então, é um investimento alto, pouco alto aí para a gente fazer, mas eu estou de olho nos sebos. Quando eu conseguir comprar, eu vou apresentar aqui para a gente. Tenho até o ano que vem para comprar esse livro, né? Então vamos ver se a gente consegue uma boa oferta. Karl Jaspers, um dos principais autores da psicopatologia moderna, pensa que esta é uma ciência básica que serve de auxílio à psiquiatria e à psicologia clínica, a qual é, por sua vez, um conhecimento aplicado a uma prática profissional e social concreta. E Jaspers é muito claro em relação aos limites da psicopatologia, embora o objeto de estudo seja o ser humano na sua totalidade. Nosso tema é o homem todo em sua enfermidade. Os limites da ciência psicopatológica consistem precisamente em
nunca se poder reduzir por completo o ser humano a conceitos psicopatológicos. O domínio dessa ciência, segundo ele, estende-se a todo fenômeno psíquico que possa ser apreendido em conceitos de significação constantes e com possibilidade de comunicação. Assim, a psicopatologia como ciência exige um rigoroso pensamento conceitual, que seja sistemático e que possa ser comunicado de modo inequívoco. Entretanto, na prática profissional, no trabalho clínico, além da ciência psicopatológica, o clínico deve ter, perdão, entretanto, na prática profissional, no trabalho clínico, além da ciência psicopatológica que o clínico deve ter, participam ainda opiniões instintivas, uma intuição pessoal que nunca se pode comunicar. Então, isso aqui é muito importante, porque ele tá dizendo isso daqui, né? Ó, então além, né, dessa ciência psicopatológica, de tudo fechadinho e tal, tem uma parada além disso, né? E aí é o que a galera muitas vezes tenta descartar em prol de protocolos, tratamentos mais fechadinhos, em prol de resultados, em prol de eficácia, de eficiência, de evidência, acaba se esquecendo que muitas vezes são essas intuições, a gente pode chamar isso de intuição, né? Que muitas vezes não comunica, mas que o profissional que às vezes tem uma experiência, né, ele consegue ter uma determinada intuição, ele consegue captar algo que muitas vezes está para além daquilo que é comunicável, daquilo que é protocolar, daquilo que é procedimental, entende? Então, isso não pode ser descartado do nosso fazer psicoterapêutico, tá bom? Não pode, jamais ser descartado. Dessa forma, a ciência psicopatológica é tida como uma das abordagens possíveis do ser humano mentalmente doente, uma parte do que compõe o saber clínico, mas não o único saber ou conhecimento. Há, ao lado da ciência, a arte do trabalho clínico, as habilidades, intuições que compõem o próprio encontro clínico. Então a gente tem sempre uma fusão aqui daquilo que é a técnica, daquilo que é o protocolar versus aquilo, vamos dizer assim, que é a criatividade, né, que é a arte, vamos dizer assim, né? Vários autores relatam isso. No nosso próprio grupo de estudos de logoterapia, do Psicoterapia Sentido da Vida, já num dos primeiros pontos ali, o Viktor Frankl, ele faz essa ressalva, né? Ele diz assim, opa, o resultado da psicoterapia é o paciente mais o terapeuta, mais a personalidade do terapeuta. E enquanto personalidade do terapeuta, nós temos esse recurso que é criativo. Só que muitas vezes a gente acha que a criatividade é algo abstrato que vem sem referência nenhuma. Poderia dar uma aula sobre criatividade aqui, né? A criatividade, ela tem sempre uma referência, ela tem sempre um padrão. Então, não acho que a criatividade é algo do nada, né? Uma parada louca, né? Então, a criatividade, ela envolve uma teoria muito robusta. Então, só aquelas pessoas extremamente criativas, elas, elas, não é que elas contêm, elas estudaram uma referência teórica robusta. E a partir dessa referência teórica, então elas são criativas. Então não existe nenhuma pessoa criativa que não tenha uma base teórica forte, um estudo teórico de vanguarda, clássico, forte. Não existe isso. Não existe esse tipo de pessoa que é criativa sem essa referência teórica, né? Então é isso. Tá bom? Então, é isso. Minha ressalva é essa. A gente poderia falar, ter aula sobre criatividade e tudo mais, mas isso são passos além, tá bom? Esses são passos além. Então, bora se preocupar em deter aqui um conhecimento robusto em psicopatologia, para partir daí, né, se você, caso seja uma provocação do teu interior, uma angústia, um incômodo do teu interior,
você conseguir ali, de repente, ter algum tipo de resposta criativa, né, para além desses protocolos. Em todo indivíduo, oculta-se algo que não se consegue conhecer, pois a ciência requer um pensamento conceitual sistemático, o qual cristaliza e torna evidente, mas também aprisiona e limita o conhecimento. Quanto mais conceitualiza, afirma Jaspers, quanto mais reconhece e caracteriza o típico, o que se acha de acordo com os princípios, tanto mais reconhece que todo indivíduo se oculta algo que não se pode conhecer. Então, ele está falando aqui, ele está trazendo a ressalva da importância de você deve conhecer, sistematizar, né? E a ciência ela nos ajuda a isto, mas também tem sempre algo que está para além, tá bom? Tem sempre algo que está para além. E aqui o Dal Galarrondo, ele me parece ter uma posição muito bem equilibrada, muito madura sobre a psicopatologia, né? E sobre o que é a pessoa humana de fato. Ele não está dizendo, ó, a psicopatologia ela vai deter toda a explicação sobre o ser humano inteiro. Não. Percebe? Percebe como ele tem uma visão extremamente equilibrada, ele traz essas ressalvas? Isso é maravilhoso. Isso é show de bola. Assim, a psicopatologia como ciência sempre perde, obrigatoriamente, aspectos essenciais do ser humano, sobretudo nas dimensões existenciais, estéticas, éticas e metafísicas. O filósofo Gadamer postula para a arte o que pode ser também formulado para a prática clínica. Diante de uma obra de arte, experimentamos uma verdade inacessível por qualquer outra via. É isso o que constitui o significado filosófico da arte. Da mesma forma que a experiência da filosofia, também a experiência da arte incita a consciência científica a reconhecer os seus limites. Maravilhoso. Então, não existe um sistema científico, não existe um sistema filosófico que consegue abarcar a realidade na sua totalidade. Esquece essa merda. Se você acha que a psicologia, que a tua abordagem específica vai explicar todo o fenômeno humano, vai explicar toda a alma, a psique humana, você é apenas um ideólogo. Você é apenas um ideólogo. Esquece isto. Esquece esse negócio. Dito de outra forma, não se pode compreender ou explicar tudo o que existe no ser humano por meio de conceitos psicopatológicos. É isso. Lindo. Maravilhoso. Assim, ao se diagnosticar Van Gogh como esquizofrênico ou epilético, maníaco depressivo ou qualquer que seja o diagnóstico formulado, ao se fazer uma análise psicopatológica de sua biografia, isso nunca explicará totalmente sua vida e sua obra. Sempre resta algo que transcende a psicopatologia e mesmo a ciência permanecendo no domínio do mistério. É isso, velho. Dal Galarrondo desculpa a expressão aqui, mas ele é pica nesse sentido. É isso daqui. Temos aqui uma fada sensata. Um fado sensato. Que merda, né? Vamos lá. Forma e conteúdo dos sintomas, patogênese e patoplastia. Em geral, quando se estuda os sintomas psicopatológicos, dois aspectos básicos devem ser enfocados. A forma dos sintomas, isto é, a sua estrutura básica, relativamente semelhante nos diversos pacientes e nas diversas sociedades. A forma, por exemplo, alucinação, delírio, ideia obsessiva, fobia, etc. E seu conteúdo, ou seja, aquilo que preenche a alteração estrutural, o conteúdo de culpa, religioso, de perseguição,
de um delírio, de uma alucinação ou de uma ideia obsessiva, por exemplo. Então, nós temos a forma, a alucinação, né? Então, o conteúdo, alguém batendo na porta, alguém falando, percebe? Uma música, entende? Então, a forma e o conteúdo. Na tradição psicopatológica, seguindo-se o modelo proposto pelo psicopatólogo alemão Karl Birbal, a forma dos sintomas se relaciona ao que ele chamou de patogênese, que representa os processos de como os diferentes sintomas da psicopatologia se formam e se estruturam. Então, a forma, alucinação, delírio, é o que a gente chama de patogênese. A configuração e preenchimento dos conteúdos dos sintomas, ou seja, como a forma é preenchida pelos temas específicos, Birbal denominou patoplastia. Assim, os contornos específicos dos sintomas, os temas e histórias que preenchem essas manifestações, dependentes da história de vida singular do paciente e da cultura em que vive, são determinados pela chamada patoplastia. Então, a gente tem dois conceitos: patogênese é a forma, patoplastia é a configuração, né, o preenchimento dos conteúdos dos sintomas. Enfim, a forma, patogênese, seria mais geral e universal, comum a todos os pacientes, em todas ou quase todas as culturas, enquanto o conteúdo, ou seja, a patoplastia, seria algo bem mais pessoal, dependendo da história de vida singular do indivíduo, de seu universo cultural específico e da personalidade e cognição prévias ao adoecimento. Então, ok, né? Então, patogênese, por exemplo, delírio, né, é algo que acontece em toda manifestação de um transtorno de esquizofrenia, por exemplo. Aí a gente poderia ter uma patoplastia no sentido de a pessoa com esquizofrenia nos Estados Unidos, ela pode, de repente, ter um conteúdo específico da cultura dos Estados Unidos. Enquanto que no Brasil seria, né, uma característica, um delírio persecutório, por exemplo, né, diferente, né, mais relacionado com a nossa cultura aqui brasileira. De modo geral, embora sejam pessoais, singulares, os conteúdos dos sintomas são extraídos ou constituídos pelos temas centrais da existência humana, né, como sobrevivência, segurança, sexualidade, ameaças e temores básicos, morte, doença, miséria, abandono, desamparo, religiosidade, entre outros. Esses temas representam uma espécie de substrato que participa como ingrediente fundamental na constituição da experiência psicopatológica. Nesse sentido, os quadros 2.1 e 2.2 apresentam um esquema simplificado de temas e temores básicos e universais do ser humano. Então, temas e interesses centrais para o ser humano: alimentação, sexo, conforto físico. O que se busca e desejo: sobrevivência, prazer. Interesses: poder econômico, político, social, prestígio, relacionar-se com os outros. O que se busca e deseja: segurança, controle sobre si e sobre os outros, ser reconhecido pelos demais. Ok? Temas centrais do ser humano. Aí a gente faz aqui vamos dizer assim, o inverso seria uma psicopatologia. Certo? Temores centrais do ser humano: morte. Formas frequentes de se lidar com tais temores, né? Então, como é que eu lido com a morte? Então, são temas ali, são maneiras, são formas. Religião,
mundo místico, né? Continuidade através das novas gerações. Ter uma doença grave, né? Sofrer uma dor física ou moral, miséria, como é que eu lido com isso? Vias sobrenaturais, a medicina, a psicologia, etc. A falta de sentido existencial, perda de identidade, sentido do self, relações interpessoais significativas, cultura. Tá? Então, nós temos temas e nós temos formas de lidar com esses temas. Isso daqui é muito importante porque você pode ir chegando a reflexões centrais ali. E aí, se você for aprofundar cada vez mais, as abordagens, elas têm maneiras de chegar a esses conteúdos centrais, tá bom? Então, por exemplo, uma logoterapia vai trabalhar com a questão do sentido da vida. Então, como é que eu lido com o sentido? Através de uma explicação religiosa transcendente, né, mas também a partir de relações interpessoais, mas também a partir de uma doação a uma causa. Uma falta de sentido na psicanálise pode estar atrelada, né, a uma relação afetiva mal formulada, né, principalmente ali no Édipo e tudo mais. Então, nós temos explicações diferentes para as abordagens. Nós temos as abordagens trazendo explicações diferentes desses temas centrais, né, e vão gerar ali correlações neuróticas, né, ou psicopatológicas para esses temas centrais. Né? As abordagens elas vão funcionar basicamente isso. Se a gente for prestar atenção, cada abordagem, entre aspas, tem a sua psicopatologia, tá bom? Tem a sua classificação psicopatológica, né? Tem a sua classificação neurótica no sentido de doença, tá? A ordenação dos fenômenos em psicopatologia. O estudo da doença ou transtorno mental, como de qualquer outro objeto, se inicia pela observação cuidadosa de suas manifestações. A observação articula-se dialeticamente com a ordenação dos fenômenos. Isso significa que, para observar, também é preciso definir, classificar, interpretar e ordenar o objeto observado em determinada perspectiva, seguindo certa lógica observacional e classificatória. Então, tem uma observação, e além da observação, a gente pode ter ali uma classificação. Assim, desde Aristóteles, o problema da classificação está intimamente ligado ao da definição e do conhecimento de modo geral. Segundo ele, segundo Aristóteles, definir é indicar o gênero próximo e a diferença específica. Isso quer dizer que definir é, por um lado, afirmar a que o fenômeno definido se assemelha do que é aparentado com o que deve ser agrupado, gênero próximo, e, por outro lado, identificar do que ele se diferencia, o que é estranho ou oposto, diferença específica. Portanto, na linha aristotélica, o problema da classificação é a questão da unidade e da variedade dos fatos e dos conhecimentos que sobre eles são produzidos. Então, eu estou trazendo aqui uma tradição clássica, né? Que foi o primeiro, vamos dizer assim, o primeiro filósofo a fazer essa categorização de diversos conhecimentos, né? O Aristóteles. Né? Aqui, por exemplo, na minha estante aqui, eu tenho a metafísica do Aristóteles, que é essa classificação. Né? Então, ele vai fazer essa classificação. Aristóteles é demais, né? Ele era talvez aí o maior filósofo que já existiu, tá bom? Então, sem brincadeira nenhuma. Ele é considerado um dos grandes, mas muito desprezado, principalmente pelas ciências modernas, tá bom? Mas o Aristóteles ele faz essa classificação, né? Tanto que ele tem ali uma classificação das categorias, né? As famosas 10 categorias do Aristóteles, né? Então ele faz isso, ele está buscando a essência das coisas.
É isso que o Aristóteles está tentando buscar. E ele ressalta, né, isto. Classicamente, distingue-se 3 tipos de fenômenos humanos para a psicopatologia. Fenômenos semelhantes em todas ou quase todas as pessoas. É o quê? É o plano dos fenômenos psicológicos, fisiológicos, daquilo que é o normal. De modo geral, todo ou quase todo ser humano sente fome, sede ou sono. Aqui se inclui também o medo de um animal perigoso, a ansiedade perante desafios difíceis, o desejo por uma pessoa amada, etc. Embora haja uma qualidade própria para cada ser humano, certas experiências são basicamente semelhantes a todos. Né? Então, fenômenos semelhantes em todas ou quase todas as pessoas. Então, isso daqui é característico. Né? Inclusive, em pessoas que sofrem, às vezes, com alguns transtornos emocionais, elas acham que aquilo ali é exclusivo delas. Meu Deus, esse negócio aqui acontece só comigo e tudo mais. Mas não, né? São formas que são semelhantes, são fenômenos semelhantes. Né? Por quê? Porque isso faz parte da essência humana. Fenômenos em parte semelhantes, em parte diferentes. É o plano em que o psicológico e o psicopatológico se sobrepõem. São fenômenos que o ser humano comum experimenta, mas que apenas em parte são semelhantes aos vivenciados pela pessoa com transtorno mental. Assim, todo indivíduo comum pode sentir tristeza, mas a alteração profunda, avassaladora, que uma paciente com depressão psicótica experimenta é apenas parcialmente semelhante à tristeza normal. A depressão grave, por exemplo, com ideias de ruína, lentificação psicomotora, apatia, etc., introduz algo qualitativamente novo na experiência humana. Né? Então aqui a gente tem uma sobreposição. Então eu tenho tristeza que pode ser, entre aspas, uma tristeza normal, né, de uma tristeza que pode ser uma vivência de um transtorno mental. Né? Então tem uma sobreposição aqui. Não é completamente diferente. Não é que a pessoa, entre aspas, normal ou funcional, ou a pessoa saudável, a gente vai discutir essa questão ali mais para frente, né? Não é que esse tipo de pessoa não possa ter uma vivência de tristeza. Tem uma sobreposição aí. Assim como também uma pessoa que é triste a partir de um quadro de transtorno mental, de adoecimento mental, né? Essa tristeza ela gera ali um prejuízo gigantesco, mas isso não exclui o fato de que há uma tristeza como uma vivência, vamos dizer assim, dentro de uma normalidade. Então, há uma sobreposição desse fenômeno. E 3, fenômenos qualitativamente novos, distintos das vivências normais. É o campo específico das ocorrências e vivências psicopatológicas. São praticamente próprios e apenas ou quase apenas ou quase apenas certas doenças, transtornos e estados mentais. Aqui inclui-se alguns fenômenos psicóticos, como alucinações e delírios, ou cognitivos, como a turbação da consciência, alteração da memória nas demências, entre outros. Né? Então, são fenômenos exclusivamente psicopatológicos. Então, está no campo específico. Tá bom? Então, não existe vivência aqui, vamos dizer assim, de uma pessoa normal. Então, como é que isso vai ser articulado? A gente vai entrar nessa discussão. Acabou? Pronto. Beleza. Então é isso. Então, resumo aí do segundo capítulo. Nós temos aqui esses 3 tipos de fenômeno para você já ir localizando dentro do teu estudo de psicopatologia. Né? Então, temos uma vivência, vamos dizer assim, dentro da normalidade, nós temos uma sobreposição e nós temos fenômenos especificamente
da psicopatologia. Então, este foi o nosso capítulo 2, em que a gente fez ali uma definição da psicopatologia e a gente ordenou, portanto, os seus fenômenos. Então, beijinhos e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.